por telepatia. E fica essa interação incentivando. Recentemente, ele estava incentivando que os líderes trevosos aqui da Terra pudessem estar montando uma congregação para que pudesse incentivar o terrorismo, tudo isso que a gente está vendo. E a espiritualidade entra e trabalha até aonde não pode ultrapassar a força deles, porque eles têm um limite de atuação para que haja um despertar de uma consciência coletiva. Isso chama-se dualidade, isso chama-se adversidade. Então é um mal necessário que existe na tridimensão. Até um certo limite é possível eles atuarem, mais do que aquilo eles não podem. E qual é a energia que eles usam para interagir conosco? A magia negra. E o que está embutido nessa magia negra? O vampirismo, o satanismo, a bruxaria. E lá em Portugal, o que mais impera é bruxaria, ligado à Inquisição. Foi o que mais trabalhamos e continuamos a trabalhar, a mesma distância. E já está com os dias contados para voltar. Então, fizemos trabalho com o pessoal encarnado e com os seres líderes trevosos desencarnados. E também na Espanha tem muito trabalho a ser feito. Então, karma coletivo. Karma coletivo é quando o plano espiritual conspira para que haja um agrupamento de seres comprometidos com a mesma sintonia, com os mesmos casos, que nem lá em Portugal, grande parte está ligado à Inquisição, por isso que está tendo essas queimadas, esse expurgo que está tendo. Isso ajuda muito a se livrar de pendências. Em outros lugares, cada país tem o seu karma coletivo. E karma individual é aquele que a gente acumula no nosso dia a dia, que precisa ser resgatado. Quando a gente está passando por deveras vicissitudes em função do nosso karma, evidentemente que muitas vezes a gente sucumbe ou baixa muitas vibrações, e é onde o plano errante aproveita. E o plano espiritual, atento, está trabalhando intensamente para aquilo que possa o ser adquirir através do seu merecimento. E desta forma a gente precisa entender que a nossa parte é fundamental. Nós precisamos entender que o amor cobre multidões de pecados. Não importa se eu matei, se eu roubei, se eu taquei alguém na fogueira, se eu estuprei, não importa isso agora. Importa que eu tenha consciência disto para redimir meus erros. Não o que eu fiz, mas o que eu posso fazer. Então não tem nenhum santinho aqui encarnado. Nós todos estamos numa escola de aprendizado para resgatar, ajudar, aprender e crescer espiritualmente. Então, que façamos o melhor que esteja ao nosso alcance e não querendo saber o que fomos lá atrás. Se tiver a oportunidade de reparar, resgatar algumas pendências, isso o cosmos conspira e tem equipes espirituais para todo lado fazendo esse trabalho. Mas a tônica do nosso crescimento, a tônica da gente estar encarnado aqui, é para nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia. E isso tenhamos que ter consciência. Fazer o melhor que está ao nosso alcance, nos melhorando sobre todos os aspectos. E baseado no amor incondicional. Se eu tenho isso como ferramenta, porque o plano errante ele tem a magia negra, que é a energia que eles usam. E a luz tem
a energia do amor. Então, a energia do amor é essa que Deus criou tudo. E a magia negra foi um spin que as falanges equivocadas sobre os princípios da lei cósmica universal divina distorceram, deram um spin, inverteram os elétrons e estão usando a mesma energia, só que sentido ao contrário. Se for lutar força com força, ninguém ganha, porque a energia é a mesma. Bate e sai faísca. Agora, se usar a energia do amor, essa ninguém pode. Então, o que devemos deduzir de tudo isso? A maior defesa que possamos ter é o ataque com amor. Se alguém nos faz mal, faça o bem. Se alguém fala mal da gente, fala bem. Esse é o maior antídoto. Essa é a maior defesa que possamos ter. Para muitos é muito difícil. Para alguns é menos difícil porque já trabalhou um pouquinho. Então, para as pessoas que acham muito difícil, começa a trabalhar sementinha por sementinha, que amanhã ou depois da manhã, ou daqui um mês, daqui um ano, daqui uma encarnação, daqui na outra, vai se tornando menos difícil. É assim que se acende, é assim que a gente adquire a iluminação. Sementinha por sementinha, em dose homeopática, mas que seja crônica. Crônico quer dizer todos os dias. Ah, mas não pode nem descansar sábado e domingo? Cuidado. Aí pode escorregar. Perguntas. Ok, obrigado, pessoal de casa. Bom, então vamos para o nosso tema. Livre escolha. A razão ou mente concreta, através das conclusões lógicas e racionais, leva o ser humano tanto à conquista material evolutiva, quanto a grandes equívocos, o que conduzem muitas vezes a terríveis tormentos internos. Deixar-se levar pela razão pura cristaliza as ideias. Deve haver equilíbrio entre a razão e a emoção, não apegos e ilusões, mas discernimento e clareza de pensamentos e sentimentos. As ideias se mesclam com tendências boas ou más e confunde o ego, que se torna mais rígido se suas tendências o direcionarem para o aspecto negativo. Todas as ações e pensamentos de um ser refletem seu estado interior. Se ainda não se definiu como ser amoroso e apenas como ser racional, com certeza seus equívocos necessitarão de algumas encarnações para que em seu ego racional possa a ternura e a brandura penetrarem em suas partículas energéticas. Como todos possuem o livre escolha, o Pai pacientemente espera que todos um dia desperte do torpor imposto por si mesmo. Todos os seres foram criados livres e livremente fazem suas escolhas. Não há imposição ou castigo. A grande maioria caminha em direção à sua origem, criada pura e livre de imperfeições. Poucos se perdem fazendo escolhas erradas e irreversíveis. A estes se oferece a compaixão. A mudança vibratória é responsabilidade de cada um. O estado de plenitude é refletido a todos por aqueles que estão no caminho do amor e da luz. Eu vos abençoo,
o querido e amado Mestre Sananda. Então, esse livre-arbítrio, essa escolha, nós precisamos entender que cada ação gera uma reação na mesma proporção. Tudo que eu ofereço ao universo, ele me retribui da mesma quantia. Hoje, amanhã, ou depois. Isto será no melhor momento aonde eu possa adquirir consciência daquele erro que eu cometi. Porque se for em qualquer momento, eu vou adquirir mais ódio. Então, muitas vezes, o plano espiritual espera um bom tempo para que haja um retorno dessa ação cometida. A reação vem no momento certo e na hora certa. E qual que é a hora certa da gente receber esse retorno da ação cometida? É quando a gente começa a se conscientizar na luz, começa a orar, começa a buscar por Deus. Aí entra, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Aí fica uma pessoa, não sei, quando eu estava quietinho, nada me incomodava. Agora eu comecei a fazer culto no lar, eu comecei a orar, eu comecei a buscar ajuda, eu comecei a ler, parece que as coisas estão se fechando. Mas é isso mesmo, é a grande oportunidade que a gente tem para enfrentar essas pendências com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Porque se não for assim, aumentaria o ódio, se fosse em horas diferentes dessa da conscientização. Então, que não desanimemos das vicissitudes que estamos enfrentando. Todas as ações e pensamentos de um ser refletem seu estado interior. Ninguém, todo mundo dá o que tem e o que sabe. Por isso que nós nunca devemos criticar ninguém, porque ele está fazendo aquilo que sabe, aquilo que tem para dar. Se a gente quiser ajudar, que ajude quando ele der abertura daquilo que sabemos. E muitas vezes a gente ajuda mais com as nossas ações, com as nossas posturas. Essa penetra, essa não se torna falsos profetas. Então, que tenhamos como desafio os problemas existentes. O que eu posso fazer para que eu resolva com mais maestria esse problema que está se apresentando para mim, do que eu me envolvi ontem, onde eu não soube me controlar muito bem, onde eu destabilizei emocionalmente, onde eu me envolvi muito com esse problema. Hoje eu já tenho consciência que isso não é bom para mim. Que tal eu me harmonizar mais um pouquinho, equilibrar, ficar no silêncio, para receber intuições, porque os anjos, mentores, a equipe espiritual que nos assiste, eles estão aí para nos ajudar nesses momentos difíceis, intuitivamente, não fazendo o que nos compete. Porque muitas pessoas recorrem a Deus para que Ele resolva os problemas da gente. E nós estamos aqui para aprender a resolver os problemas, adquirir maestria e ascender, resgatando erros. Então, que façamos reflexões, principalmente nos momentos cruciais. Apareceu um problema, eu estou envolvido num problema, eu estou diante de uma situação que está me trazendo muito desconforto, está abrindo muito meu campo emocional, eu estou me envolvendo muito com essa situação. O que isso representa? Para eu aprender a adquirir maestria na resolução do mesmo. Então, vamos abrir para perguntas. Hoje nós estamos sem microfone. Ô Celso, Oi. eu te pergunto, como não criticar sem citar nomes os nossos políticos? Okay? Como não criticar
sem citar os nomes, os nossos políticos? Então, na verdade, a crítica não leva a nada. Muitas vezes a gente se pega criticando. O que é importante nesse processo? Eu me politizar, eu aproveitar essa situação. Eles estão fazendo o povo brasileiro de gato, sapato, e o povo brasileiro continua omisso, não fazendo nada. Sabe o que o povo brasileiro faz? Ajunta 3 ou 4, você vê aquele desgraçado lá? Vai ver um dia, a casa cai para eles, tem uma manifestação, eu não vou porque é do PT, eu não vou porque é do Temer, eu não vou porque é do PS. Não é um povo unido, é um povo omisso. E que é o quê? Que se não melhorar essa consciência coletiva, eles sempre vão manipular, subjugar. Isso em todo lugar. Vê numa Catalunha como funciona. Vê em Portugal, o ex-primeiro-ministro lá, mexeu lá com os pauzinhos, pegou uma grana e tal. O Portugal inteiro está em cima. Povo politizado. Aqui é uma briga de interesses partidários. Eu apoio o Temer porque eu não gosto do Lula. Eu apoio o Lula porque eu não gosto do Temer. Tem que apoiar o Brasil. Tem que acabar com esses ladrões. Mas para acabar com os ladrões, precisa acabar com os ladrões que votam nos ladrões. E muitas vezes nós somos cúmplices. Cada povo tem o governante que merece. Então a crítica não adianta nada. O que eu posso fazer? Se eu quero realmente que eles entendam que eles estão errados, fazendo mal mais para eles do que uma nação, porque para uma nação eles estão contribuindo, de um jeito ou de outro, eles estão contribuindo para uma melhora de uma consciência coletiva. É uma quantidade de energia para tirar uma partícula de uma inércia, da salto quântico consciencial. Então eles estão trabalhando para isso. Um Kim está trabalhando para uma conscientização universal. Um Maduro, um Temer, um Lula, eles fazem horrores, e aquilo vai enchendo, vai engolindo o saco, e a pessoa vê que jogar bomba não pode, dar um tiro não pode, o que vai fazer? Eu preciso ler mais a respeito, quem não está no Lava Jato, quem que não tem ficha suja, então, e começa a se interessar mais por política. Isso esforça a se politizar. E de uma forma geral, a gente começa a trabalhar numa mudança quanto é necessário nesse processo de revolução que nos encontramos. Então, a crítica não resolve. Resolve a união, deixar de ser omissos. O brasileiro é muito omisso. A espiritualidade já falou isso várias vezes. E essa omissão pode levar a uma guerra civil. E que não está muito longe disto, não. Essa omissão do povo brasileiro, os políticos fazem o que querem, ainda dá risada, ainda zomba. E o brasileiro aumentando combustível, supermercado, aumentando cada dia, diminuindo o salário mínimo. Eles querem tirar R$10 do salário mínimo. E o brasileiro está quietinho. Vai numa manifestação, não, hoje está meio frio. Não vou lá não. Não é unido. Então, nós precisamos nos unir em pró de uma melhora de uma consciência coletiva, porque cada povo tem um governante que merece. Crítica não resolve. Mas muitas vezes a gente acaba criticando ele. Manifestação não é crítica? Manifestação não. Eu posso ir numa manifestação gerar revolta, que está ligado à crítica, e eu posso, numa manifestação, indignado. A indignação é mostrar aquilo que não está bom. Agora, a revolta é crítica, a revolta é vingança. E a maior parte do povo está entrando na revolta, o que favorece eles.
porque todo o mal gerado por nós fortalece o mal deles. Eles estão ligados ao governo oculto e sobrevivem da maldade, da energia densa. E sobrevive, é o que sabe, sugar, manipular, subjugar, roubar. Isso é energia que eles vibram. Então, se a gente ficar com ódio, com raiva e tal, fortalece eles. Se a gente orar e mandar muita luz, muito amor, começa a incomodar muito eles. E muitos de nós ainda não entendemos isso. É difícil, dificílimo, mas é assim que muda uma consciência coletiva. Sob todos os aspectos, não é só na política. A gente vê tantos descasos, é um choque cultural muito grande quando você fica um mês e pouco na Europa. Nos Estados Unidos, você chega aqui, põe o pé no Brasil, já dentro do carro você já tem choque cultural. O trânsito, a educação, para você atravessar uma rua, sabe, na faixa do pedestre, assim, o carro lá da frente ele para uns 15 metros, assim, o pedestre nem olha para o carro. Tá? A educação. Educação, aqui eles passam, abrem a porta e dá para bater. Para derrubar a pessoa, para dar risada. Mas a gente brinca, mas tem muitos casos aí que atropela mesmo por maldade. Bom, tudo isso é lição. Tudo isso, Portugal está passando por uma vicissitude de expurgo, queimada e outras coisas. Nós estamos passando por isso, por outras coisas. Coreia do Norte outra, Estados Unidos outra, Rússia outra, Japão outra, cada um o seu karma coletivo e individual. Agora, o que nós não podemos ficar triste por causa dessas necessidades que precisamos passar. Precisamos aprender a lidar com isso e, independente do qual for a nossa vicissitude, aprender a ser feliz. Porque senão não tem significado nenhum. Nós vamos esperar ser feliz depois de desencarnar? Mentira. Aqui é um preparo para lá. Ontem foi um preparo para hoje. Eu estava esperando hoje ser melhor e não fiz nada. Hoje estou na mesma coisa. Amanhã estou esperando ser melhor sem fazer nada. Vou chegar amanhã, é a mesma coisa. Então, independe o local que eu possa estar encarnado ou desencarnado, nesse planeta ou fora desse planeta, eu vou carregar sempre essa insatisfação por causa da minha ignorância do meu despertar. Nós estamos tendo um momento ímpar na nossa vida. Nós estamos tendo uma oportunidade muito grande, porque quando se tem uma transição planetária, é um impulso muito grande para a gente sair de uma inércia. Ninguém fica em cima do muro. Então, nós estamos lá em cima do muro, o vento batendo, aquela tempestade e tal. Para onde você quer ir? Para a luz ou para as trevas? O ego quer levar a gente para as trevas. A consciência crística quer jogar a gente para a luz, porque essa briga é uma revolução de conceitos e paradigmas. Até a gente se conscientizar que é filho de Deus, que é energia de Deus e tal. Não, a minha poderosa presença de eu sou que decide, não o ego negativo. Aí a gente pula para a luz. É esse estado que nos encontramos. Basta que tenhamos um pouquinho mais de disciplina no horário diário, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, na ética moral e espiritual, tudo isso. E o que muitos estão fazendo para isso? Pouco. Muitos se baseiam no meio de comunicação, muitos se baseiam nas telinhas, nos noticiários. Isso é uns formadores de opiniões, porque telinha, rede de comunicação, trabalha muito para ter ibope.
E, na atual conjuntura que se encontra o planeta, 85% está na ignorância espiritual, voltado à matéria, sensualidade, Big Brother da vida, isso que satisfaz o ego. E eles trabalham em cima disso, investem nisso. E a pessoa influenciada tem isso como parâmetro, referência. Então, se a gente parar um pouquinho, se interiorizar, do que eu preciso? Eu preciso ser feliz, eu preciso crescer na luz. É a luz que me dirige, é a luz que eu quero, não as trevas. Sim, eu vou lutando, quando vou percebendo, eu estou encontrando a paz de espírito. Não importa o que eu tenho que passar, importa como eu vou passar. Ter que passar é fruto do meu plantio. Agora, como eu vou passar, depende da minha visão, da minha ótica. E se eu tiver mais esclarecido, com uma expansão consciencial maior, através de literatura, através de pesquisa, através de meditação, através de autoconhecimento, através de reflexão, tudo isso vai expandindo. Aí dificilmente um falso profeta me manipula, me subjuga. A gente vê de lá de Portugal, eu via que eles continuam vendendo vassoura para varrer o mal da casa por R$1.000. E tem muitos que acreditam e não fazem nada para afastar o mal da sua casa. Varre o mal aqui e atrai o mal aqui. Isso eles morrem de dar risada. Agora vamos inventar um martelo para quebrar pedra, R$1.000. Isto eu fui indicado por Deus, eu fui ungido por Deus para quebrar o mal da sua vida. Eu vou te perdoar. Traga o dízimo. E quantos. Então, no seu momento, mas a gente vê, tira a lição, quanto a gente precisa nos melhorar em função de muitas coisas que a gente não sabe que está ocorrendo conosco também. Porque nós estamos comprando vassoura para varrer o mal de outro jeito ainda. Nós precisamos nos interiorizar e acender mais essa luz que nos ilumina. Perguntas? Oi. Oi. Voltando àquela questão do governo oculto, né? Teve uma trilogia do Legião do Robson Pinheiro falando que geralmente os seres draconianos, né, os dragões, são os principais líderes do governo oculto. Que eles preferem justamente ficar nessas zonas abissais da Terra, porque eles teriam que ficar longe da radiação solar, que isso, de certa forma, prejudicaria os corpos que eles têm. Tem alguma informação a respeito disso? O que ocorre é o seguinte: nós perguntamos sobre os draconianos e os reptilianos. Eles são raças que estão junto de nós, num formato da raça adâmica. A raça adâmica é o feitio de um corpo humano, essa que nós estamos. Isso chama-se raça adâmica. E tem várias raças interagindo com essa raça adâmica. Aqui pode ter um draconiano. A raça draconiana e reptiliana são as mais atrasadas, não que com isso são as mais perversas, porque tem muitos seres draconianos e reptilianos despertos. Já independe de qual raça pertence, depende do que ele quer e faz para si. Então isso é relativo. E a raça mais evoluída que existe junto de nós é as pleiadianas em primeiro lugar e em segundo arcturianos. Então essas duas, esses extremos. Então essas crianças que estão chegando das estrelas, elas vêm das Pleiades, criança cristal, já num patamar bem elevado na luz, num processo de morôncia, no 4º e 5º nível da morância, são 7 níveis.
para passar para o mundo espiritual. Então essas crianças estão no 4º, 5º nível. São seres de luz que muitas vezes foram mentores de alguns encarnados aqui. E agora estão optando para vir encarnar para ajudar a Mãe Terra Gaia a adentrar numa nova era multidimensional. Então, o que eu sei dos draconianos e os reptilianos, que independe da raça, são raças atrasadas, mas que tem muitos seres draconianos no nosso meio. Um draconiano que pode ser mais evoluído espiritualmente do que outras raças. Isso que eu sei. Quem mais? Tem aquele livro que agora em nome do André Luiz, que ele conhece, ele faz o reconhecimento da espiritualidade, ele faz referência aos dragões. Quando ele visita o lugar, ele faz a dragões mesmo. Existem? Os dragões, olha, é raça. Nós estamos aqui na Terra, na 5ª raça, e cada orbe tem a sua raça, do seu feitio. Se sair daqui da Terra e for para um planeta draconiano, vai só encontrar a forma de dragão. Do reptilianos, vai só encontrar. Então cada lugar tem um feitio e tal. E quando vem para cá, nesse experimento, mais de 40 raças estão conosco, tudo nesse formato adâmico, na raça adâmica. A raça adâmica é essa nossa aqui, esse feitio do ser humano. Então eles estão aqui. Você pode ser um pleiadiana ou um draconiana com esse corpo. Então, cada um está cursando. Isso é uma diversidade muito grande de aprendizado. Ela dá embasamento muito grande para o ser ter parâmetros e lições sobre várias raças. Esse planeta é muito importante aos olhos da espiritualidade, que não só capacita o ser a ter embasamento, como também é um dos planetas mais lindos do nosso sistema planetário, mais lindo, porém um dos mais densos. Mas se a gente focar nas coisas boas, nós vamos usufruir das coisas boas e aprender com as coisas ruins. Se a gente for só valorizar as coisas ruins, a gente vive no inferno astral. Então, que valorizemos as coisas boas e tiramos lições das coisas ruins. Você é interessante, agora, Micaela trocou, nós temos uma igreja católica, São Jorge matando o dragão, e temos o Hare Krishna, que é o Krishna matando o dragão também, para evoluir. Então, como é que está vendo essa ligação? Então, isso são coisas terrenas, rituais, porque isso não tem muita base, não. Para a gente ver a história lá atrás, mas isso daí não serve como referência, não, porque houve muitas distorções, Mas o importante é que a gente está aqui, que faça disso aqui uma coisa boa de se viver aqui, não uma chatice. Porque se a gente fizer disso aqui uma chatice, quando a gente sair daqui, nós vamos levar toda essa chatice para onde a gente for. Lá na colônia espiritual vai ser uma chatice. Volta para a Terra vai ser uma chatice. Volta para a colônia vai ser uma chatice. Não, nós estamos... Cada lugar, cada ciclo tem que ser vivenciado e aprender a dançar conforme a música. Fazer o melhor que estiver ao nosso alcance e se contentar com o melhor do resultado que teve, do melhor que podemos fazer. E nunca deixar de lutar para os nossos ideais. Então, eu quero isso, eu vou conseguir isso, mas enquanto eu não conseguir, eu preciso ser feliz com isso. Estou nesse trabalho, não está legal,
Eu não posso sofrer enquanto não arrumar o trabalho, que é um aprendizado. O cosmo conspira, o cosmo, nós vivemos sob sintonia. Nós vivemos sob sintonia. Ninguém está em lugar errado na hora errada. Ninguém está numa família errada, ninguém está numa casa errada, num país errado. Tudo tem o seu porquê. Então, se eu quero, eu preciso adquirir merecimento para sair daquela tormento que eu me encontro, mas enquanto nesse tormento, eu procuro fazer do mar revolto um divertimento. É isso que tanto explica os mestres. É difícil, é uma escola difícil. Quem gosta de conviver num lugar denso, vai num trabalho, sabe? As pessoas fofoqueiras, jogando uma com a outra, querendo derrubar uma, formando grupinho para pichar a outra e tal. Enquanto está lá, não fale mal, mande luz, feche seu campo. Se fizerem mal para você e você está equilibrado, você precisa passar por aquilo, você está resgatando. Então, essa postura que nós precisamos ter é fundamental para que possamos crescer espiritualmente. Não ser vaquinha de presépio, aceitar tudo e tal, sempre colocar, mas nunca entrando com briga, nunca se revoltando. Tudo isso é altamente prejudicial. Quem mais? Celso. Oi, meu irmão. Esses seres draconianos, reptilianos e de outras raças, teoricamente menos evoluídas, eles encarnados aqui, eles têm consciência que são dessas raças ou eles também estão vivendo? Não, eles não têm consciência, como muitos não têm consciência de ser um pleiadiano, um arcturiano. Muitos não têm. Agora, quem está em missão, quem já está um pouquinho mais esclarecido, tem consciência. Já tem toda essa noção, até de onde são, que local que veio, aonde é a sua origem. Agora, então não tem noção. Essa mistura toda é exatamente para ter oportunidade de conhecimento e sabedoria, um ajudando o outro. Quanto mais eu presto atenção, quanto mais humildade, mais eu aprendo, mais eu me enriqueço com sabedoria e conhecimento. Isso vai me ajudando muito a expandir a minha consciência, me dá muito fortalecimento naquilo que eu preciso. E a gente tem mais olhos para revidar daquele equívoco que alguém fez através das suas atitudes. A gente não sabe colocar ainda limite nas atitudes com equilíbrio, harmonia, amor e controle. Sabe através do ego negativo. Aqui não. Você me paga. Você vai ver quem sou eu. Sabe? Quer vingar, quer revidar, se revolta, melindra, fica triste, fica revoltado, fica um monte de coisa, chateado. E com isso não aprende. Com isso vai delegando mais para frente outras conspiração que o código vai fazendo, vai reincidindo no mesmo erro, vai reincidindo no mesmo processo. Então, equilíbrio, harmonia, amor e controle ajuda a trazer paz de espírito, felicidade. A pessoa fica centrada. Apareceu um problema? Opa, deixa eu ver o que está ao meu alcance, como eu posso agir em função desse problema. E vai cada vez mais se envolvendo menos com esse problema. Sem razão. Então, é comum as pessoas se encontrar num problema, a primeira coisa que acontece com ela, abre seu campo emocional. Abrir seu campo emocional já destabiliza tudo.
falange trevosa rouba a nossa energia, confunde a nossa mente, nos subjuga, nos manipula, traz doenças, bloqueia chakras, e a gente fica, Maria vai com as outras, indeciso nas nossas decisões, tudo em função de abertura do campo emocional. E é comum as pessoas chegarem numa depressão, num estresse profundo, numa tristeza, numa baixa autoestima, tudo em função de não saber do seu potencial, não conhecer seu potencial e abrir com facilidade o seu emocional, que mora no astral inferior. Esse astral inferior é muito colado ao duplo etérico. Então, o físico tem uma separação de o físico com o perispírito, que é o duplo etérico. O duplo etérico e o físico tem uma separação para a alma, que é o perispírito. E está muito colado um no outro. Então, qualquer coisinha a gente atinge o duplo etérico, sente dor, sente um desconfortamento, qualquer coisinha a gente abre e acessa esse campo astral inferior, as emoções. Quando a gente está capacitado, evoluído, ao invés de abrir as emoções, o campo emocional, a gente abre o nosso campo com compaixão, não com emoção. Compaixão é envolver todos e a nós mesmos com amor. E aí a gente modula uma energia, vibra naquela energia e irradia aquela energia. Todo mundo quer ficar perto da gente, sente bem. Quando a pessoa está para baixo, na baixa autoestima, está todo mundo, show, Ziquezira, vai abaixar em outro santo, vai abaixar em outro terreiro. Aquelas pessoas que vivem comumente, sabe? Não estou bem, dói aqui, dói ali, todo dia a mesma coisa, que é para baixo, não abre o horizonte, as pessoas vão afastando. Por quê? O campo áurico dela é contagioso, impregna de energias densas. Então, o que afastemos? Está baixo, está para baixo e tal, não se culpe porque oscilou, foi lá para baixo. Mas não permaneça lá, não permaneça. Dá um jeito de sair devagarzinho. Como? Vai no cinema, não gosta de cinema. Vai andar, não gosta de andar. Vai numa praia, não gosta de praia. Vai. Aí segue o enterro. Aí tem gente que precisa seguir o enterro. Tudo está ruim, sabe? Não tem alternativa. Isso é o pessimismo. O otimismo, o que é? Dá a volta para o lado, volta para o centro. Sempre acha uma gretinha. O pessimista, não vai dar, está chovendo, está com calor. Ai, não, tem muito ladrão. Ai, está muito perigoso. Esses são os pessimistas. Os otimistas. Vai dar certo. Está difícil, amanhã vai estar menos difícil. Otimista. Não está legal? Vai estar legal. Isto cria ponte, não barreira. Tem muita influência na nossa vida, sabe? A gente criar ponte e não barreira. Eu não consigo, criou barreira. Não, está difícil, mas eu vou conseguir. Já estou conseguindo. Tem pessoas que vivem plasmando. Não consigo. Isso não posso. Não é para mim. Não sei o que é. Barreira. Até quando? Precisa aprender muito com muito sofrimento. Ainda se aprender com sofrimento, uma frase bendita, o sofrimento valerá a pena se usá-lo para o caminho da transformação íntima. E quantos sofrem e não se transformam intimamente? Quantos padecem, sofrem e não
acha um jeito de se transformar. O sofrimento só valerá a pena se levá-lo para o caminho da transformação íntima. As coisas estão erradas, tudo está certo, está na hora de despolarizar. Se você quer ter sempre o que você teve, continua fazendo sempre o que você fez. Não despolariza. Não, as pessoas querem lamentar, querem delegar as suas incapacidades, as suas frustrações a terceiro. Eu estou assim por causa de você. Você é que fez eu ficar assim. Isso não existe. Isso não existe. Eu estou assim porque eu estou. A vida é dura para quem é mole. Eu estou assim é porque eu não sei lidar com essa situação. Eu entreguei minha felicidade para você. Não é assim. Mais perguntas? Vamos perguntar do fogo de Portugal? Teve muitas queimadas lá onde nós estávamos, perto de Leiria, ao Quentão da Serra. Também teve muito foco de incêndio na Marinha Grande, em Coimbra, em Leiria. E chegou uns dias lá que a gente não enxergava 20 metros assim, de tanta fumaça. E não dava nem para ficar andando fora de casa, porque o cheiro é muito forte. Então foi uma queimada muito grande mesmo. Mas era perto de floresta, de alguma mata, assim? Tudo lá é muito espaçoso, sabe? Muito espaçoso lá, não é aglomerado. Então tem município, tem aldeias, tem vilas, tem, como que é? Quintas, e tudo espalhado assim. Você vai aonde for, só vê casona, construção bonita, sabe? Tudo organizadinho, tudo bonitinho. Você vai, entre aspas, um termo chulo, no esquinto dos infernos de Portugal, tem passagem para aquilo, tudo direitinho, tudo limpinho. Dá gosto. Dá gosto. É educação. Educação. E as pessoas que acompanharam as suas palestras, já o conheciam? Vai formando, um conhece o outro, vai chamando e vai formando um grupo e lastrou, bem legal. A gente está muito feliz com o resultado. Eles não entendiam, grande parte não entendia esse linguajar, então, mas agora são bastante interessados, então, muito bom. Eu achei excelente, um povo muito solícito, um povo muito agradável. Eles não sabem o que faz para te agradar, sabe? Muito legal. Então, mais alguém? Oi. Ainda perguntando esses draconianos e epinianos. Quando eles desencarnam, eles vão para as mesmas escolas espirituais que os humanos vão ou eles vão para outro local? Não entendi. Os draconianos e epinianos, quando desencarnam, eles vão para as mesmas Depende, isso é relativo. Depende, qualquer um daqui desencarna. Você vai para o local melhor que seu grupo monástico percebeu. Mas aí, quando desencarna, tem noção de que é um draconiano ou ainda não tem? Quando desencarna, tem. Mas não necessariamente que ele precisa voltar para onde ele estava, de onde ele veio. Não importa da onde é a nossa origem, importa a oportunidade que nós estamos tendo de crescer. Porque se eles vieram para cá, porque eles necessitavam, eles pediram, não foi esforçado, não foi aleatório. Foi pedido para que pudesse ter contato com outras raças. Tal. Uma das raças que foi proibida fazer abduções, muito lá atrás, foi os cinzentos, os Graces. Eles não tinham muita emoção e no início começaram a fazer abduções, teste na raça adâmica. E o comandante Astapes, aqui não é mais para fazer isso. E brecou.
E eles, não sei se ainda tem seres encarnados cinzentos ou greys, eu não perguntei isso, mas draconianos e reptilianos têm encarnados, e o diabo não é tão feio como se pinta. Eu achava que todos os draconianos, todos reptilianos, fosse da falange, associado à falange trevosa, e não é assim não. O Lorde Metatron, ele disse que independe da raça, tem muito a ver o que o ser quer para si. Nós podemos ser um arcturiano, um pleiadiano e ficar estagnado. Pode falar. Então, numa cidade dessas espirituais, nosso lar, por exemplo, a gente consegue ver vários seres de várias raças. Ou não? Não é assim. O que ocorre é o seguinte, a explicação que nos deram, que um dia nós vamos acessar uma biblioteca, digamos, eu vou voltar para o local da onde eu vim, já no patamar de Morôncia, e eu quero saber de todas as minhas passagens, me dá vontade de saber uma época que eu estive encarnado aqui na Terra. Eu acesso lá, e vai passar todos os filmes lá para eu ver, assistir, porque está tudo registrado, tudo é registro. Cada fase da nossa existência é registrada e fica em arquivos, em bibliotecas. Eles disseram que a gente tem acesso a tudo. Isso no patamar de Morôncia, não em colônia espiritual. Colônia espiritual, você vai cair o véu do esquecimento e perceber as suas pendências, o que é necessário para você tirar as pendências. Aí você vai escolher o que você quer enfrentar nos seus desígnios divinos para cumprir sua missão terrena e espiritual, para reparar erros do passado, erros pendentes, para você crescer, aprendendo, ajudando e evoluir. Essa é a mecânica. Nada é imposto na luz, tudo é oferecido. Você tem que ter prazer em tudo que você fizer. Por isso que é tão importante, a conexão divina tem que ser prazerosa. Não fazer como muitos de nós fazemos, só procura Deus nas horas dos apertos, nas horas do bem bom na matéria, a gente nem sabe que ele existe. Então tem que ter prazer, essa conexão tem que ser prazerosa. É essa mecânica. Enquanto a gente não adquirir essa maestria, nós vamos ficando iludidos nas coisas terrenas, tendo referencial para ser feliz, com carro, casa, marido, mulher, pai, filho, tudo isso, a gente acha que é o suficiente para nos deixar felizes. Isso traz conforto, bem-estar, traz comodidade, traz, enfim, tudo ligado à matéria. Mas a felicidade está como a gente vai conviver com aqueles que estão conosco, como a gente vai amar verdadeiramente, não como amor consanguíneo de interesses, de afetividade, porque o amor de afetividade é mais amor egoístico. Eu gosto de você enquanto você fizer o que eu gosto. O dia que você não fizer mais, você não serve para mim. Esse é o amor de barganha. O amor verdadeiro não. Você não espera nada da outra pessoa. Você quer fazer o que você pode para outra pessoa. Esse é o amor verdadeiro. Primeiro é o reino de Deus e sua justiça. Depois tudo mais será dado como acréscimo. Se alguém não me fizer nada, eu não vou ficar infeliz, porque eu já sou feliz em fazer. É difícil da gente compreender isso. No nível que nos encontremos, isso aí é só uma Madre Teresa de Calcutá consegue. Não é não. Se a gente se esforçar um pouquinho, a gente não vai ficar barganhando com Deus, fazendo promessa para Deus. Eu vou fazer isso, mas eu quero isso, barganhar com Deus.
olha, eu vou fazer isso para você, eu vou te dar esse presente no seu aniversário, mas se eu fizer aniversário, se você não der presente para mim, eu vou ficar chateado. Não foi sincero o presente que eu te dei. Então, quando é sincero, não precisa o outro retribuir, porque foi sincero, eu estou feliz em fazer aquilo para o outro. Esse é o amor verdadeiro. É difícil a gente se razões. Aí entra força atuante e criadora. A energia mental sempre segue o pensamento. Então, é preciso usá-lo com justiça, verdade, discernimento, retidão, humildade e amor. Saber usar bem o pensamento auxilia na evolução individual e coletiva da humanidade. Porém, a grande maioria ainda ignora que essa energia do pensamento existe e faz parte do seu processo evolutivo. Indesperta, não percebe que todos os fatores existenciais estão em constante interação, pois que tudo é energia nos mais diversos estágios de evolução. A principal função daqueles que se encontram encarnados é a de manipular e transmitir essas energias de maneira elevada. No entanto, essa função está sendo feita de maneira perniciosa e leviana. As forças atuantes transmitem luz do conhecimento, da sabedoria e do amor, 3 aspectos que conduzem a energia de alma para alma, construindo novos patamares evolutivos. Desenvolver a mente fortalece e expande a consciência para que todos despertem para a verdade, passando ou não a aceitar os julgos manipuladores. A consciência é atributo pelo qual se pode conhecer e julgar a própria realidade de espírito com suas qualidades, propriedades e atividades. Consciência desperta possibilita ao espírito transmitir a personalidade que o expressa no físico os conceitos de responsabilidade moral e espiritual. Compete a cada um ser receptivo às forças divinas atuantes e criadoras e alcançar nova verdade interior ainda envolta em mistério. Conheceres a verdade, ela vos libertará, afirmou o querido mestre Sananda Jesus. Devagarzinho, com equilíbrio, harmonia, amor e controle, meditação, reflexão, momentos difíceis, ruins, para, respira, chacoalha a poeira, dá a volta por cima e segue. Não recua, não recua. Porque o ser que recua, ele mostra a sua fragilidade para o plano errante, vai ser uma presa fácil. Então está difícil? Tá. Calma, relaxa, vai no bosque, vai na floresta de Tijuca, vai aqui, vai ali, calma, areja, desnoveiro, calma, calma, calmou? Segue. Está difícil? Para, pede ajuda, psicólogo, psiquiatra, diminui a tarja preta, tratamento espiritual, meditação, exercício, calma, vai. Está difícil? Calma. Não recua, não desanime, porque desanimou, o bicho pega. Deixou a casa cair, o bicho pega. E quantos que joga a toalha? Ah, quer mais ver o planeta?
Esse é meu escravo. Fica briga para pegar ele. Cada um no seu tempo, cada um dá o que tem, cada um sabe dos seus limites, mas o que nós precisamos saber e entender que cada dia é um dia abençoado para a gente aproveitar para nos tornarmos uma pessoa melhor. Isso nós precisamos saber. Se não conseguiu ser uma pessoa melhor hoje, amanhã é outro dia. Se não conseguir amanhã, outro dia. Vai tendo a disciplina, vai tendo perseverança, persistência, disciplina e atitude. Porque o grande mal que a espiritualidade vê em muitos ainda, sabe o que é? O radicalismo. Vai acumulando coisa, acumulando. Vamos dar um exemplo no físico, na nossa casa. Acumulando, deixando sujeira, deixando tudo jogado. Chega cansado, dá muita coisa para fazer, e vai acumulando mais, e muita coisa para fazer, chega, está mais acumulado que entra em pânico. Eu não consigo fazer muita coisa, e sempre focando em resolver muita coisa. E o que nos compete? Usar a sabedoria. Se isso está me incomodando, em primeiro lugar, eu vou deixar de acumular. Eu vou lavar os talheres, coisas e tal, o que eu usei hoje, e o que tiver sujo, eu vou lavar um pouquinho cada dia. Se nós vamos conseguindo. Mas o grande problema é a gente querer deixar a casa tudo arrumadinho de um dia para a noite. Não consegue. Internamente é assim. Não consegue. Nós precisamos com equilíbrio, com calma, não acumular. Tem um ditado que diz assim: casa limpa não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Internamente é a mesma coisa. Casa limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. Então, se eu quiser manter equilibrado meus pensamentos, palavras e ações, não é fazendo muita coisa, meditação, não é fazendo muita coisa e trabalhos espirituais e tal, sem que eu faço tudo isso e me sujo. Faço tudo isso e me jogo na lama. Então, eu preciso me controlar, eu preciso sujar menos essa casa interna. Perguntas? Quem desperta não percebe que todos os fatores existenciais estão em constante interação, pois que tudo é energia nos mais diversos estágios de evolução. Essas energias que a gente vê materializada é uma forma da gente ter pontos de referência, é uma forma da gente conviver com a matéria condensada. Mas tudo isso é um raio metatrônico, desfaz toda essa, digamos, hipnose mental, isto sai, isto não existe mais. Tanto é que o ser, quando ele vai se sutilizando, ele vai crescendo em luz, ele começa a passar pelas paredes, não enfrentar mais obstáculos das coisas terrenas. Isso daí é uma evolução. Se sutilizando, ele começa a não ter os intras oceânicos, intras terrenos, ele não percebe mais essa energia condensada. E essa energia condensada é uma forma da gente ter experimento, parâmetros e lições para o nosso crescimento. Não se apegar com essas coisas, não se apegar. Se apegou, sofrimento daquilo que não existe realmente concreto para a nossa evolução. Quando nós estivermos
em outro patamar vibratório, nós não vamos enxergar mais detalhezinhos que nem alguns sensitivos que percebem desse portal, não vê mais parede, vê cristais, vê focos de luzes, um portal, não vê mais assim numa oitava superior, um sensitivo desdobrado numa clarividência viajoura vê os portais. Por que alguns vê naves? Porque alguns têm uma predisposição de uma sensibilidade sobre fatores extrasensoriais que percebe um corpo de luz de algum mestre. De irmãos trevosos não tem naves mais. Então só vê seres trabalhando, arcturianos, pleiadianos, ajudando todo nesse processo todo, percebe algum corpo de luz, que corpo de luz nada mais é do que uma Merkaba. Merca nada mais é do que um veículo de luz. E para que existe esse veículo de luz? Para levar a matriz energética de cada um para oitavas superiores no macro e oitavas inferiores no micro. Porque não se pode passar pela portais, pelos buracos de minhoca, num holograma, através de um portal, sem o corpo de luz, sem o veículo de luz que nós construímos com a nossa própria luz. Nós vamos construindo essa meta, vamos construindo e deslocamos instantaneamente. Então não vamos aprofundar muito nisso não, senão começa a dar um chute. Perguntas? Essas naves de luz continuam, elas podem se materializar aqui? Hein? Essas naves de luz, Não. esse holograma pode se materializar? Não pode levar nenhum corpo físico. O corpo físico não tem possibilidade de sair do lugar, fazer uma projeção. O corpo físico, ele não tem essa possibilidade de projetar. Ah, mas Santo Agostinho fez. Não, ele fez um desdobramento. Desdobramento que alguém sensitivo percebeu uma parte dele, um corpo espiritual, lá onde ele estava, e percebeu uma clarividência viajoura, achou que ele estava lá e o corpo aqui. Se tivesse um sensitivo, a hora que o Dr. Rutak escreveu a chave de Enoque, ia ver ele sentado na escrivaninha e ia ver junto com o Enoque, onde ele foi, umas oitavas superior. Ele foi com o seu corpo superior, num desdobramento consciente. E ele diz, isso faz muito tempo, agora não sei se ele continua com esse mesmo pensamento, que ele foi levado com o corpo físico para lá, em esfera superior. Isso é impossível, não consegue o corpo físico. O desdobramento dos corpos superiores, sim, mas o corpo físico não. Com o corpo superior, a gente faz projeção instantânea. A gente vai para uma nebulosa fazer um trabalho espiritual, dá um comando, densificando, entrando numa frequência daqueles irmãos que estão lá, porque se for com luz, atrapalha os seres. Nós precisamos densificar junto com os mestres e faz uma projeção instantânea e está lá, já com os corpos superiores, consciente, trabalha lá. Isso que os mestres fazem, muitos de nós fazemos, à noite, quando dormimos. Oi, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Você tinha dado o exemplo da casa, e às vezes existem momentos que a sujeira da casa não vem de dentro dela, né? Às vezes vem de fora. O melhor é você tentar afastar a casa, você fechar a casa, ou você continuar trabalhando a casa por dentro dela, e que uma hora que está vindo de fora, às vezes vai desistir de tentar. Veja bem, o que vem de fora é em função do que você atrai, não que os outros jogam.
Então não existe doenças contagiosas, existem seres debilitados. A força de atração, ela chama. Não é porque o outro joga e eu vou ter que aceitar. Eu só vou aceitar se eu tiver atração para aquilo. Então, digamos, se uma pessoa tem inveja, um mal olhado, um trabalho de macumba, despacho, sei lá, que quer pôr na sua casa, ele só vai ter êxito se você permitir energeticamente, se você estiver uno com aquelas vibrações. Então, o que é casa limpa? É o que menos se suja. Se eu estiver não atraindo com os pensamentos, palavras e ações, eu estou evitando que a sujeira entre. Não toda hora varrendo a sujeira, banho de descarrego, banho de despacho, e eu continuo atraindo. Está sempre suja porque eu continuo atraindo. Agora, se eu paro de atrair, é a que menos suja, entendeu? Então, isso daí é importante para que nós possamos perceber. Doenças contagiosas não existem, existem seres debilitados. Eu sempre falo do vírus da gripe. Está aqui. Está em volta de todo mundo aí. Abaixa a imunidade para ver como penetra. Então, é atração. Não existe doenças contagiosas, existe seres debilitados, que abaixou a imunidade. Se eu estou bem, ele não me atinge. Espiritualmente é a mesma coisa. Se eu estou para baixo, triste, atrai. É seres debilitados, atraindo aquilo que está ao nosso envolvimento. Se eu estou bem, com equilíbrio, harmonia, amor e controle, não penetra. Igual o vírus da gripe. Não penetra. Então, muitas vezes, a gente fala assim, você fez o mal para mim. Não, você mostrou a minha fragilidade. Você me ajudou a mostrar minha fragilidade. Se você teve o poder hipnótico de me prejudicar, você está me ajudando a mostrar minha fragilidade. Ao invés de eu revidar, eu te agradeço. Eu não vou permitir mais que você roube minha felicidade, minha energia. Isso é sabedoria. Muitas vezes a gente não liga para isso e quer revidar o que o outro fez. Isso é burrice. Então, devagarzinho, a gente vai tomando consciência disso, vai olhando por outro ângulo, por outra maneira de perceber as coisas, porque é tudo sintonia e sincronia. Se a gente sintonizar, precisa sincronizar. Não adianta conhecimentos. O conhecimento só é intelectualização, é só sintonia. E o que é sincronia? Conhecimento com ação. Eu aprendo e executo. Sintonia e sincronia. Se não houver sintonia e sincronia, eu fico numa intelectualização, conhecimento sem ação. Então, assim nós vamos percebendo a mecânica divina, porque essa é a escola para isso. A gente vai percebendo que bênção. Eu estava chorando porque com a berimbela da parafuseta. Eu gastava minha energia diariamente com pasta de dente mal apertada. Alguém fazia alguma coisa, me incomodava muito. Isso, essas coisinhas nós estamos lapidando, vai gastando essa energia para a nossa felicidade, para ajudar os outros, para perdoar, enfim, todas as coisas boas que existem. Bom, dessa maneira nós estamos chegando no final da transmissão, das explanações, lembrando que no dia 25 teremos a iniciação cósmica. Aqueles que estão encontrando alguma dificuldade para entrar no nosso site e fazer inscrição por lá, façam aqui, caso queiram, no dia, vem direto, no dia 25, às 14 horas, e façam sua inscrição na hora aqui, que vai dar tempo.
E com isso, se quiser já antecipar, o nosso site é www.portaldesananda.com.br. Então, pessoal de casa, um abraço aos nossos amigos portugueses por ter nos recebido tão bem. Logo, logo estaremos aí de novo. E até a semana que vem. Um beijo a todos.